Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula aqui vocês vão aprender a como fazer essa planta de situação. Se você ainda não assistiu desde o início o nosso curso, recomendo que vocês assistam desde o início para vocês aprenderem como fazer um projeto completo no Revit, e a gente já está chegando quase no final, tá, do nosso curso. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, já deixa seu like e roda a vinheta. Então aqui, pessoal, vocês vão fazer o seguinte. Primeira coisa, vocês vão abrir aqui, ó, essa planta de piso chamada terreno. Então a gente vai utilizar ela para fazer a nossa planta de situação. Então aqui, para fazer, a primeira coisa que eu recomendo a vocês é colocar essa escala aqui de 1 para 750. Porque vai ser uma escala aí um pouco mais usual, certo? Então aqui não tem problema, a gente pode deixar isso daqui de lado. E a gente vai utilizar aqui um pouco mais para lateral, certo? Então aqui a gente vai fazer o seguinte. Praticamente a nossa planta de situação, a gente pode fazer toda ela com linhas, certo? Então a gente vem aqui em anotar, linha de detalhe. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Um lote, ele é o que? 12 por 25, né? O lote que a gente está utilizando. Então aqui vamos fechar aqui, ó. Vamos fazer apenas um lote com essas linhas, certo? E agora aqui o que a gente pode fazer? Ctrl C, Ctrl V, né? É o mais certo. Então a gente pode vir aqui, ó, em copiar. A gente pode selecionar aqui o canto, ó, e vir trazendo aqui para a lateral, certo? Aqui o que a gente pode fazer para copiar tudo de uma vez? Vamos fazer o seguinte, ó, copiar, e aqui a gente pode deixar aqui, ó, múltiplo, certo? Então vou clicar aqui, joguei aqui, posso ir continuando. Outra aqui, certo? Então vamos supor aqui que nessa rua a gente vai ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos colocar aqui 8 lotes. Então aqui 2, 4, 6, 7 mais 1, né? Então aqui a gente fez 8 lotes. E aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos copiar esses lotes para essa parte aqui de cima, tá? Então aqui vamos selecionar normalmente, utilizando o Ctrl, tá? Vamos clicar aqui, ó, em copiar. E aqui agora eu vou pegar nesse ponto e jogar para cá, certo? E agora aqui a gente vai jogando, ó, para frente aqui. E aqui a gente está criando uma quadra, certo? Beleza. Então aqui a gente teria uma rua, né? E teria ruas aqui e rua aqui. Beleza, então a gente pode criar apenas essa situação aqui, tá? A gente já pode supor que um desses aqui será o nosso lote ali. E a gente pode fazer mais o que aqui? A gente tem que fazer as ruas, tá? Demarcar aqui as ruas. Então vamos fazer essas ruas. Como que a gente vai fazer? Eu vou entrar aqui em linha também. A gente pode deixar aqui uma distância. A gente teria aqui 2 metros da calçada. E uma rua comum aí seria uma rua de 8 a 10 metros, né? Então aqui eu vou colocar sendo 10 metros, contando que seria aí uma rua de 8, tá? Então eu vou fazer uma linha aqui. E a gente vai fazer ela aqui da lateral também. Da mesma forma. Vamos jogar 10 para cá. Aqui eu vou jogar 10 para cá. E aqui eu vou jogar 10 também. Para cá. E agora o que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui, ó, em linha. A gente tem essa opção aqui, ó,
arco em concordância. Vamos clicar nesse arco. Eu vou clicar nessa linha e nessa. E o que ele vai me dar aqui? Ele vai me dar um arco, certo? Então aqui, ó, eu vou deixar as duas ali selecionadas, vou dar um clique. Perfeito, ele fez aqui esse arco, tá? Então eu vou clicar de cá e de cá. Mesma forma, ó. Tranquilo. Vamos fazer daqui também, ó. Beleza. E vamos fazer daqui. Beleza. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui já ficou a quadra, né, fechada. Então aqui, na verdade, a gente teria que fazer o seguinte, pessoal. Essa parte que a gente fez com o arco aqui, a gente teria que ter deixado apenas a largura da calçada, tá? Então aqui como que a gente vai alterar isso daqui? Vamos pegar aqui, ó, essa linha aqui que tá 10, vamos jogar 2, tá? Vamos fazer aqui em todas elas, para ficar mais prático. 2 não, 2 aqui não vai dar certo esse arco, tá? Então vamos ver 3, 4, 6. Vou colocar aqui desunir elemento. Mas vamos deixar aqui com 8. Porque a gente teria essa calçada aqui, tá? 8 não, vamos deixar 6. E vamos jogar de cá agora os outros 6. Só pra gente ver. Já iria ficar bacana, né? Não, então a gente pode deixar os 4 mesmo. 4 aqui. 4 aqui. Vou jogar 4 aqui. 4 aqui. Beleza? Aqui parece que ficou um pouquinho... Aparentemente fica um pouco curto, tá? Essa calçada. Mas... Se vocês quiserem, podem jogar aqui 6 metros, tá? Não tem problema. E aqui agora a gente faz o seguinte. Aqui agora a gente vai criar uma nova linha. A gente pode puxar até daqui mesmo. Sem problema. E aqui agora a gente vai pegar a seguinte distância. Vamos pegar aqui, ó, essa distância e colocar de 8, tá? Que agora sim seria a distância aí da rua. Então, vamos pegar aqui também, ó. 8. Aqui já tá em 8. E aqui a gente coloca 8 também. Tranquilo? E aqui agora o que que a gente iria fazer? Aqui a gente não iria fechar, porque essas ruas teriam, no caso, uma continuidade, tá? Então a gente aqui poderia fazer o quê? A gente poderia aqui, ó, no arco, tá? Colocar aqui, ó, fazer algum arco aqui. Ou então, para ficar mais fácil ainda, a gente poderia deixar até essa rua assim, tá? Demonstrando que teria continuidade e passar uma linha tracejada. Então aqui a gente viria aqui, ó, linha de detalhe, linha de projeção, e a gente poderia passar uma linha aqui no meio, tracejada, tá? Indicando continuidade. Então vamos pegar essa linha aqui, ó, colocar até aqui,
bem no centro. Quatro, certinho. Eu vou puxar ela pra cá. Beleza. Aqui agora a gente pode fazer o que? Vamos pegar aqui e supor onde seria o lote, tá? Então, para a gente supor onde seria esse lote, como que a gente poderia fazer? Escolher, né, algum desses lotes aqui. A gente poderia enumerar alguns e colocar aqui dentro a área construída, tá? Então, antes de colocar a área construída, vamos fazer aqui o seguinte. Vamos entrar aqui, ó. Pode ser em anotar mesmo. Vamos pegar aqui a parte do texto. Vamos criar um texto aqui, colocando indicando a dimensão do lote, tá? Então seria 12. Vou colocar a unidade de metros para poder ficar mais fácil, tá? 12 por 25. Aqui eu não sei se tem como a gente rotacionar, mas eu creio que tem sim. Clicar. Vamos deixar esse texto assim. Joga ele aqui, ó. E aqui agora a gente poderia também indicar a área total do lote, tá? Que no caso aqui seria 300 metros quadrados. Então aqui, vamos pegar aqui também, ó. Anotar, vamos colocar aqui 300 metros quadrados, tá? Eu vou deixar ele um pouco mais aqui, tranquilo. Aqui a gente poderia dar um destaque nele também, tá? Vou pegar aqui um retângulo só pra gente poder destacar. Aqui já ficaria bacana. E agora, o que a gente poderia fazer também? Pegar aqui um círculo, aqui em linha de detalhe, círculo. A gente poderia fazer um círculo aqui, desse tamanho. Vamos só alterar aqui para linha fina. Colocar esse círculo aqui, ó. Vamos reduzir ele um pouco. E aqui dentro, a gente criar uma numeração para esse lote, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 1. E a gente numera aqui os demais, tá? Então, vou dar só uma selecionada aqui. Deixar ele aqui no meio. Aqui agora a gente faz o seguinte. Eu vou selecionar aqui tudo isso daqui, certo? Aqui agora eu vou dar um copiar, vou deixar múltiplo e eu vou pegar aqui, ó, bem nesse canto, tá? Para ficar idêntico aqui em todos os lotes, tá? Você não precisa fazer isso daqui em todos os lotes, não tem essa necessidade, tá? Então eu vou colocar aqui. Esse eu vou pular. Beleza.
Aqui agora o que eu vou fazer? Vamos alterando aqui, ó. Aqui eu vou colocar 2. Às vezes você vai ter alguma rotatória, quiser demonstrar, mas tem muita coisa aí que não tem tanta necessidade, tá? A planta de situação é bem simples. Então aqui agora o que está faltando? A gente vai fechar aqui com esse lote, sendo o nosso lote, tá? Mas o que eu vou fazer aqui primeiramente? Eu vou vir aqui, ó, analisar como que tá a situação do nosso projeto aqui dentro do lote, tá? Então aqui a gente tem o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, 3,15 metros, tá? A gente vai ter essa situação aqui, da forma que está aqui, tá? Então vamos pegar aqui e fazer esse desenho aqui lá dentro do nosso lote lá. A gente vai apenas fazer essa demonstração aqui para a gente colocar a área construída lá, tá? E achurar. Então vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem 15. Vamos colocar aqui 3,15 metros, puxar uma linha, tá? Então vamos lá. No caso aqui, seria a frente do terreno, tá? Então seria aqui nessa parte de cima, tá? Se a gente for analisar. Porque no caso aqui, ó, se a gente for rotacionar, vai ficar aqui do lado de cá. Então a gente vai ter 3,15 metros. Então vamos entrar aqui, ó, linha de detalhe. Vou colocar aqui 3 metros, mas no caso será 3,15 metros. Então aqui a gente altera 3,15. Beleza. Agora vamos analisar aqui. Ela vai vir em quantos metros? Aqui, ó, eu já vou pegar aqui no distância. Vou puxar aqui, ó, desse canto até aqui. 10,35 metros. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, 10,35. Beleza. Agora a gente vai levar até lá no fundo, né? Que no caso aqui, ó, já vamos pegar a distância. Vai ser essa distância aqui. 17,70. Então vamos entrar aqui, ó, linha de detalhe, vou alterar essa projeção aqui por linha fina. E a gente vai ter 17,70. Tranquilo. Aqui eu vou jogar um pouco pro canto. E aqui agora, ó, eu vou colocar aqui pro canto essa distância aqui, ó, de 4,45. Então aqui eu vou ter 4,45. Aqui eu vou ter essa distância de 1 metro. E depois eu vou fechar com 4,25. Então vamos lá. Vou entrar com a linha aqui. 1 metro. E aqui 4,25. Certo? E aqui eu vou fechar. Aqui eu vou fechar aqui, mas a gente vai ter um pequeno detalhe ali da garagem, tá? Então nós vamos ter esse detalhe aqui. Então aqui é só a gente observar, ó, essa distância. Então aqui é só a gente observar essa distância aqui, ó, que ela é de 13,40 metros. Então a gente vem aqui, vamos colocar ela aqui, ó. Vou clicar nela. E agora sim eu vou colocar 13,4.
Tranquilo? Aqui agora é só a gente encostar ela aqui, ó, nesse cantinho, tá? Que no caso seria ali o espaço da garagem. Beleza, então é praticamente isso daqui, tá? É o que a gente tem aqui dentro do nosso terreno. E aqui agora o que que a gente pode fazer? A gente pode não, a gente deve achurar aqui, demonstrar a área que está construída e demonstrar que lote que seria esse daqui também. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui, ó, em região preenchida, tá? A gente vai circular toda essa parte aqui. Vamos dar um OK. E aqui agora a gente vai selecionar qual tipo de achura que a gente quer, tá? Então aqui a gente pode colocar essa diagonal. Vamos ver aqui. Pode ser essa diagonal aqui mesmo. Já dá para demonstrar, beleza? E aqui eu já até fiz aqui, ó, uma planta de área para a gente ver qual que seria essa área aqui, tá? Interna. Ela é uma área de 167 metros quadrados. Então eu vou vir aqui agora no terreno. A gente pode pegar esse texto aqui mesmo e copiar para cá, tá? Vou dar um concluir. E aqui a gente vai selecionar, ó, 167 metros quadrados. A gente pode reduzir o tamanho desse texto aqui. Ele já está com 2,5. Então vou clicar aqui, editar tipo, duplicar. Vamos criar aqui um de 2. Por 2.0. E aqui a gente altera. Coloca 2 milímetros. Dá um OK. Centralizo ele aqui, ó. Beleza. E aqui agora a gente pode fazer o que? A gente pode clicar aqui, ó, um círculo desse. Copiar ele. Colar ele aqui. Que eu vou até fazer o seguinte. Eu vou reduzir ele. Colocar ele 2.5. Vou pegar ele e colocar aqui mesmo. Pego esse número aqui. Trago aqui para dentro. Aqui eu vou colocar 5. Beleza. E aqui agora eu poderia até colocar também, ó, o comprimento do lote e a largura. Poderia deixar assim, tá? Então aqui agora o que que a gente teria que fazer? Aqui parece que o 25 ficou um pouco acima ali. Vamos só jogar ele um pouco para cá. Esse 167 joga para cá. Aqui agora o que que a gente poderia fazer para finalizar? Aqui praticamente já estaria pronto. Aqui eu iria adicionar um símbolo. Claro, seria aqui o nosso símbolo do norte, indicando em relação ao lote que a gente já, no caso, deve ter declarado aqui, ó. No caso aqui o nosso norte estaria ao contrário, tá? Então aqui eu vou rotacionar. Vamos rotacionar aqui 180. Tranquilo, seria essa relação do norte em relação ao nosso terreno aqui, que a gente já teria indicado aqui. E agora, o que vocês aqui poderiam ter feito, né? Colocar aqui, ó, o nome das ruas aqui, que fazem divisa aqui com os nossos terrenos.
só para poder indicar, tá? Eu vou pôr um nome um pouco maior. Colocar aqui mais ao centro. Beleza. E essa aqui praticamente seria a nossa planta de situação. Tranquilo? E aqui a gente poderia alterar o nome. Renomear. Planta de situação. Tranquilo? No mesmo caso aqui a gente teria o que também? O nível 0. A gente iria renomear para planta baixa. Certo? Vou colocar assim. A platibanda seria a nossa planta de cobertura, tá? Então vou colocar aqui. Vou colocar cobertura e locação. Aqui agora a gente teria também os cortes, né? Corte 1, corte 2. A gente poderia mudar o nome desses cortes, mas não tem necessidade. Corte A, corte B. Tá? E a gente tem também aqui a fachada. Então, praticamente é isso, pessoal. Na próxima aula, a gente vai juntar tudo numa prancha, né? Que seria essa prancha A1 aqui, que a gente já aprendeu a fazer ela. Se vocês ainda não assistiram, assista a playlist, está aqui logo abaixo na descrição, chama Meu Template Arquitetônico, tá? E vocês vão aprender a organizar essa prancha aqui. E na próxima aula a gente vai jogar tudo aqui e já poder plotar o nosso desenho, tá? Então até a próxima aula.